Olá, este é o canal Hashtag Eu Leio. Nossa missão é compartilhar dicas de leitura com você nas mais diversas áreas do conhecimento. Meu nome é Romildo Ricardo Hamloff e trago para você aí, primeiramente, um pensamento do autor C.S. Lewis. Nós lemos para saber que não estamos sozinhos e, de acordo aí com Lewis, a gente espera te indicar não apenas livros, mas bons autores que também vão se tornar uma espécie de guia, um bom amigo ou um mentor. Neste vídeo, então, vou compartilhar com você 11 dicas de devocionário cristão. Espero que você goste destas dicas. Então vamos lá para as dicas deste vídeo. O primeiro é este devocionário Um Ano com Jesus, Leituras e Meditações Diárias, com a autoria de Eugene Peterson, onde ele nos desafia através da leitura e meditações diárias, que ele reúne justamente através aí dos livros de Mateus, do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João. E ali ele nos convida para aprendermos a orar, orar de uma forma também que seja um diálogo, entre a pessoa que lê e usa o devocional para também com Deus. Então é uma verdadeira conversa aí com Jesus, do qual Eugene Peterson nos convida através desse devocionário. E para Eugene Peterson, a oração nunca é apenas oração, mas, segundo ele, envolve todas as dimensões da vida, Por exemplo, comer, beber, amar, trabalhar, andar, ler e cantar. Então, não deixe de conferir se você se interessou por este devocional. O segundo devocional que eu trago para você é este daqui, O Caminho, Meditações Diárias, da autoria de Stanley Jones. Para o autor, o caminho de Deus, ele diz, revela-se então na vida e nos ensinos de Jesus Cristo e também na própria realidade. Indicado aí 2 vezes ao Prêmio Nobel da Paz, Stanley Jones, que viveu nos anos de 1884 e também até o ano aí de 1973, ele marcou a própria história do protestantismo como um grande pregador e também escrevendo sobre espiritualidade, e a intimidade com Deus e o próprio poder vindo desta relação, que nós podemos e devemos estabelecer com Deus sobre as próprias situações, difíceis da nossa vida. O caminho coloca então nossos pés no caminho, no caminho de Cristo, e leva-nos pela aventura de uma vida repleta de significado. Eu estou lendo, por exemplo, esta semana, a semana 22, ele fala justamente sobre a questão do alcoolismo, para onde leva o alcoolismo. Então ele trata a partir de várias temáticas diferentes a cada semana, e isso é muito importante e diferente nas propostas de devocionários que são publicados aí, por exemplo, a cada ano. A próxima dica que eu trago para vocês, Somente a Fé. Um Ano com Lutero, Martim Lutero, então, escreveu aí. E Somente a Fé, Um Ano com Lutero, reúne aí uma seleção de textos escritos pelo reformador Martim Lutero entre os anos de 1513, 1543, mais ou menos. É um devocionário com temas aí bem práticos da vida cristã, que, resumindo, no título da obra, não poderia apontar um modo melhor para a gente passar o ano inteiro, que é somente pela fé. Pode ser lido diariamente, acompanhado com o calendário anual, ou a partir aí dos temas apresentados no índice de assuntos localizados no próprio livro, no seu final. A nossa próxima dica é este devocionário aqui, a Bíblia toda, o ano todo, meditações diárias de Gênesis a Apocalipse. O autor, John Stott, e aqui nesse devocionário a gente é guiado ao longo de um ano inteiro, dia a dia, por toda a narrativa bíblica. Esse é o diferencial desse devocionário para outros, É uma obra aí que celebra o conteúdo bíblico e a fé cristã, bem como a confiança do povo de Deus, no único Senhor da história, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, usando o calendário cristão como um pano de fundo, este devocionário, a Bíblia todo o ano todo, ela explora durante aí 365 dias toda a história da Bíblia, da criação em Gênesis até a consumação em Apocalipse. Assim, divide a narrativa bíblica em 3 partes. A primeira parte, começa com a criação em Gênesis e nos faz mais próximos aí do Antigo Testamento. E a segunda parte começa então a partir de Jesus Cristo, do ministério dele, a morte e ressurreição, e vai até Pentecostes.
E a terceira parte, né, traz uma reflexão sobre a vida cristã a partir do livro de Atos dos Apóstolos e sobre a esperança cristã como apresentada nas cartas até ali Apocalipse. E lembrar, reviver e celebrar anualmente essa história da Bíblia pode nos conduzir aí a uma fé equilibrada na Trindade, ainda aumentar a nossa familiaridade com a própria estrutura e o conteúdo da Bíblia. Também esse devocionário, né, propõe ajudar-nos a afirmar a nossa própria confiança no Deus da história, que trabalhou e que continua, né, trabalhando por seu propósito antes, durante e depois da primeira vinda de Jesus Cristo e até que ele volte em poder e glória novamente, né, como ele prometeu. Então, esse é o devocionário diferencial. Se você nunca leu a Bíblia toda, quer ler a Bíblia uma vez e entendê-la, guarde esse título. A próxima dica que eu trago para você, um ano com C.S. Lewis, leituras diárias de suas obras clássicas, né? Esse devocionário, né, tem um diferencial, que a proposta dele é de que a gente passe aí um ano com C.S. Lewis, e esse passar um ano com C.S. Lewis é realmente a gente se ocupar de uma forma cuidadosa com textos clássicos selecionados de C.S. Lewis a partir dos livros Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, O Grande Abismo, O Problema do Sofrimento, um outro livreto chamado Milagres e tantos outros, né, do próprio C.S. Lewis. O C.S. Lewis se torna uma espécie de amigo que vai nos conduzindo a partir desses fragmentos desse devocionário. Lewis aqui ele reflete sobre temas como a descoberta da fé, a natureza do amor, o sofrimento, os milagres, a morte, entre outros, né? Uma oportunidade maravilhosa aí de reflexão e encorajamento para a vida diária. E também, além da peculiaridade, né, de a gente descobrir a própria sabedoria, a própria profundidade do autor, e a gente poder, como leitores, né, encontrar pequenos comentários sobre a vida de C.S. Lewis que mostra aí o contexto em que foram escritas suas obras. Então, é um devocionário muito interessante para quem se interessa pela própria obra ou as obras de C.S. Lewis. Continuando falando de C.S. Lewis, o próximo devocionário que eu trago para você, Leituras Diárias das Crônicas de Nárnia, um ano com Aslan. Você vai poder, durante 365 dias, se deparar com trechos, né, dos 7 livros mais amados aí do C.S. Lewis, né, as Crônicas de Nárnia, que se tornaram aí um clássico, né, da literatura mundial e também ganharam o próprio cinema. E aí, em meio às aventuras encantadoras, a gente vai encontrar também inspiração, sabedoria e a própria orientação sobre o verdadeiro significado da vida. E ainda a ética, né, e os dilemas dos personagens aí as Crônicas de Nárnia vão te surpreender de uma forma especial no tempo em que a gente vive hoje. E ao longo então de um ano inteiro, as perguntas e as reflexões no final de cada leitura diária vai te ajudar a conhecer o mundo de Nárnia e a compreender melhor o nosso próprio mundo. Em resumo, é uma leitura fascinante. Então, Leituras Diárias das Crônicas de Nárnia, um ano com Aslan, é um livro que você deve ter, né, esse devocionário em casa, para que você, ao lê-lo, também possa estar lendo as Crônicas de Nárnia em paralelo. Não deixe de fazê-lo. A próxima dica que eu tenho então para você, como devocional, é esse daqui, Talmidim, o Passo a Passo de Jesus, da autoria de Ed René-Kivitz. Aqui, né, você vai se deparar com uma viagem agradável e inesquecível pelas palavras e também pelas obras de Jesus Cristo. Você sabia que na Galileia, no tempo de Jesus, né, os meninos em Israel, eles iniciavam seus estudos da Torá aos 6 anos e aos 10, quando completavam o primeiro estágio, a escola primária, então chamada assim, eles já tinham a Torá toda decorada. Veja, apenas os alunos que se destacavam seguiam para a escola secundária, né? E aí eles mergulhavam no restante das escrituras e na tradição oral dos rabinos e suas muitas interpretações e aplicações da Torá. Aos 14, daí 15 anos mais ou menos, somente os melhores, entre os melhores, estavam estudando, geralmente aos pés aí de um rabino famoso e também respeitado. E esses pouquíssimos meninos da elite intelectual de Israel eram chamados Talmidim, né, que vem do hebraico Talmid, que significa discípulo. Então, apesar aí de ser considerado um rabino marginal,
não reconhecido formalmente pelos autores religiosos, de autoridade religiosa da época de Jesus. Ele, Jesus, também tinha aí seus talmidim, né, seus seguidores e discípulos. E aqui neste devocional, ele apresenta a própria essência da mensagem do Salvador também aos seus talmidins na época, né, ontem, e para os seus seguidores de hoje, se é que você é um seguidor, então, de Jesus Cristo ou quer se tornar. Uma próxima indicação que eu tenho para você é de um devocional do Philip Yancey, Sinais da Graça. Aqui Philip Yancey, né, retrata como em nossa caminhada repleta de afazeres, de responsabilidades, a gente geralmente perde, né, a habilidade de poder olhar para as pequenas coisas, de reconhecer a própria beleza e a importância delas. E também ele trata sobre a gente deixar de notar o próprio cuidado e a ação de Deus no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia. Ele sabe que em nossa caminhada a gente passa por momentos aí de sofrimento, ele não deixa de tratar isso no livro, e nos quais a gente geralmente perde a esperança e fica cheio de dúvidas, né, com relação à dor, o sofrimento. Philip Yancey lembra que, independente da tua condição diária, Deus não se esquece de nós. Uma próxima dica muito boa que eu tenho para você, a semelhança daquele outro que eu já dei antes, né, como dica do John Stott, na Bíblia todo o ano todo, é este daqui agora, né, a Bíblia, Minha Companheira. O autor também é Philip Yancey. A gente deve entender que a Bíblia é o livro mais fascinante, sim, que existe e está repleta aí de significados para o nosso mundo. Então, conhecer a Bíblia e descobrir a própria riqueza que ela tem para nos oferecer é um privilégio sem igual e está disponível a todos nós, inclusive para você. Então, no livro aqui, a Bíblia, Minha Companheira, Philip Yancey e também a coautora Brenda Kim, eles apresentam um vasto e épico panorama, né, da Bíblia através de 366 reflexões. Então eles vão trabalhar com personagens, lugares, épocas e significados comentados e trazidos à nossa realidade, né, para que a gente compreenda então hoje o que significou a Bíblia para a época, né? As mais então obscuras passagens aqui vão ganhar um brilho e uma relevância para o leitor aí do século 21, para cada um de nós. Então, se você puder assim dizer, eu quero entender a Bíblia, eu quero ler a Bíblia toda, então pegue uma versão bem atual da Bíblia, tome esse aqui, a Bíblia, Minha Companheira, ou a Bíblia todo o ano todo de John Stott, né? Esses dois devocional, ou um ou outro, você pode desencalhar na leitura e o estudo da Palavra de Deus, tá bom? E aqui eu tenho o penúltimo devocional que eu quero indicar para você hoje. É Clássicos Devocionais, o nome desse devocionário, o autor aí é o Richard Foster. Ela traz aí 52 textos escolhidos, né, justamente a partir de 6 tradições espirituais de uma vida de fé plena. Estão organizados então para apresentar a você as obras dos principais autores do passado, assim como os textos aí de líderes espirituais contemporâneos, com o objetivo de dar a quem o ler, né, um norte e assim buscar uma vida espiritual mais profunda, equilibrada. Clássicos então espirituais apresenta leituras de, por exemplo, Agostinho de Hipona, Martinho Lutero, também João Calvino, Blaise Pascal, Francisco de Assis, Dietrich Bonhoeffer, Julian de Norvig, Kierkegaard, né, Dallas Willard, Thomas Merton, e por aí vai, né, muitos outros, né, a lista é enorme, então são 52 pelo menos que são tratados aqui e você pode estudá-los, né, buscar livros daí destes autores a partir deste devocional, né, expandir o conhecimento a partir do teu interesse, né, da descoberta aí destes autores clássicos das mais diversas tradições espirituais, ok? E por último, não menos importante que os demais devocionários que eu já compartilhei com vocês, eu tenho este devocionário aqui, Amor Sem Fronteiras, lançado pelo Alcide Dioux. Este devocional vai te ajudar a ter um melhor entendimento sobre a vontade de Deus para a sua vida. E os principais temas aqui destas meditações são, por exemplo, Deus, o que Ele espera de nós, né? E também a própria paciência de Deus para conosco. É tratado aqui sobre a misericórdia, sobre o perdão. E ainda ele vai trabalhar muito sobre Deus
nos envolvendo aí na sua graça, transformando e querendo transformar a nossa vida. E a grande diferença desse devocionário é que ela conta sempre com histórias, né? Cada devocional traz uma história bem tocante, inspirada, né, em porções bíblicas que vão revelar o amor de Deus. E este devocionário ele é ótimo aí para você ler, reler, para compartilhar em estudos, aulas, mensagens, né? Quando você puder usar as ilustrações, muitas vezes ao usar esse devocionário, muitas das histórias aqui contadas você vai conseguir contá-las livremente em momentos oportunos, né? Porque realmente as histórias trazem lições bíblicas muito maior, ok? Bom, essas 11 dicas de devocionários trazem um diferencial e eu queria lembrar para você. Existem outros devocionários que você pode adquirir se você já tem o hábito de usar devocionários, onde você começa um devocionário do ano 2020, depois 2021. São devocionários publicados para serem usados num determinado ano. Todos estes 11 devocional que eu compartilhei aqui com vocês, eles não têm esta proposta. Ele pode ser usado em qualquer ano, repetindo eles no ano posterior. Como eu recomendo a você não esperar para começar lá em 1º de janeiro de algum ano. Deixa lá o marca-página e você vai lendo ele e assim tendo um grande proveito para a tua vida de fé espiritual, ok? Se você chegou até aqui, né, nos assistindo, gostou das dicas, dê um joinha aqui embaixo, né, deste vídeo e se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo com os seus amigos e as suas amigas. Na descrição deste vídeo você pode também se inscrever no grupo Eu Leio no WhatsApp. Lá você vai receber notificações aí de novos vídeos, materiais e também informações sobre o universo da leitura e dos livros. Então, um grande abraço para você, boas leituras e até o nosso próximo vídeo com mais dicas de leitura.